Há 25 anos foi criada a lei que define os crimes de racismo aqui no Brasil. E as denúncias de casos de discriminação racial aumentaram nos últimos anos. Henrique conta que já passou por várias situações de preconceito e discriminação racial. São casos que envolvem instituições públicas e até agentes de segurança do Estado. Eu estava dentro de um transporte público e teria surgido uma suspeita ali de que alguém estaria fazendo alguma coisa de errada no ônibus. Aí veio uma viatura, parou o ônibus, os policiais pediram para todos os homens descerem do ônibus. Deveria começar uma abordagem, mas a única pessoa que foi abordada foi eu. Tratar de forma diferenciada as pessoas por causa da cor ou raça, como impedir o acesso ou negar atendimento em qualquer estabelecimento comercial, pode levar a pena que varia entre 1 e 3 anos de prisão. Mas, apesar da previsão no papel, as vítimas ainda encontram dificuldades para fazer as denúncias. É muito complicado você aferir um preconceito racial, né? Você comprovar que aquele preconceito, que aquela situação de preconceito se deu por um viés de raça, né? Durante essa semana, o Ministério Público do Distrito Federal promoveu discussões com agentes de justiça e de segurança pública sobre formas de enfrentamento a discriminações e crimes raciais. Algumas estimativas sobre o tema geram preocupação. Segundo o mapa da violência, o homem jovem e negro é o perfil dos que mais morrem de forma violenta no Brasil. Entre 2002 e 2012, por exemplo, o número de homicídios de jovens brancos caiu 32,3% e o de jovens negros aumentou 32,4%. O número de denúncias de discriminação aumentou nos últimos anos. Em 2011, foram registrados 219 casos e até setembro deste ano, o número já aumentou para 349 denúncias. Todas as pessoas, na grande maioria da população brasileira, discute a questão racial. Seja a mídia, seja o executivo, legislativo, seja o judiciário principalmente. Estruturalmente, muito ainda há por ser feito. As políticas afirmativas, elas têm esse objetivo, né, de tentar acelerar um pouco mais essas mudanças. Vamos entender melhor o que é possível fazer para acelerar essas mudanças. Eu vou conversar agora com o promotor de justiça, Tiago Pierobon, que é do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal. Muito obrigada pela participação, boa noite. A gente viu aí um aumento de denúncias de racismo no Brasil. Isso significa que tem também mais punição ou não? Boa noite, Catiúcia. Boa noite aos nossos ouvintes. O aumento do número de denúncias significa claramente que as pessoas estão recebendo mais informação, que as pessoas estão mais dispostas a denunciar, que a sociedade tolera menos a intolerância por questões raciais. Nós também temos verificado que nos estados em que há um adequado aparelhamento por parte da polícia, do Ministério Público e uma sensibilização por parte do Poder Judiciário, os casos de condenações de crimes raciais e de efetiva intervenção do Estado nesse conflito que durante muito tempo ficou invisibilizado, tem crescido. O importante é o Estado se aparelhar para dar a resposta adequada. A gente viu na reportagem que cresceu o número, é sempre muito maior o número de jovens, homens negros, moradores de periferia, e ao contrário, é o inverso com os brancos. Queria que o senhor traduzisse isso para a gente. O que acontece é uma distribuição desigual do risco de sofrer a violência. É claro que isso tem um componente socioeconômico. As classes mais baixas estão mais vulneráveis à violência urbana e, normalmente, na estrutura racista da sociedade, os negros ocupam essa classe mais baixa, mas também existe um forte fator racial nessa questão, ou seja, vislumbra-se o negro como alguém que é passível de sofrer a violência extrema do uso de uma arma de fogo ou de uma faca, eventualmente uma abordagem policial um pouco mais truculenta. Então, esse conjunto de fatores aumenta o risco de um jovem negro sofrer as mortes violentas. E quando a gente fala de racismo, a gente fala de intolerância. Mais cedo a gente mostrou também intolerância com o público LGBT, que luta para que exista uma lei para que criminalize quem provoca violência contra esse público. A pressão é muito forte, né? Dentro nessa pressão que existe, o que a gente pode esperar? Essa lei realmente pode chegar a sair do papel, virar lei esse crime?
O que nós precisamos... Quer dizer, perdão, não é crime ainda, porque não é lei, mas, enfim, é uma violência. Sem sombra de dúvidas. O que nós precisamos é de uma maior consciência por parte de toda a sociedade, porque, em última análise, é a sociedade quem elege seus representantes no legislativo e eles é que vão fazer a lei, de que não é possível tolerar nenhum tipo de violência, nenhum tipo de discriminação contra qualquer grupo que seja, e também o grupo LGBT, especialmente porque é um grupo que historicamente tem sido submetido a um conjunto de exclusões e de não aceitação por parte da sociedade. Isso porque, quando nós passamos a tolerar violência com determinados grupos, a violência ela não pode ser segregada. Em algum momento, fatalmente, ela vai transbordar. E é o caso que nós temos presenciado, muitas vezes, de pessoas heterossexuais que são confundidas com supostamente homossexuais e sofrem violência. Foi um caso recente de um pai que estava andando abraçado com o filho e sofreu agressões. Mas, acima disso, o que nós temos que levar em consideração é que existe a dignidade da pessoa humana. Em um Estado laico, que não abraça para si nenhuma concepção religiosa, questões relacionadas à moralidade sexual são questões de foro íntimo. O Estado não tem certo ou errado em termos de orientação sexual. O que existe é liberdade de autodeterminação. E o Estado tem um compromisso internacional de vedar qualquer tipo de discurso de ódio. Os discursos de ódio, eles abrangem a promoção da discriminação, a promoção ao desprezo, a promoção e a incitação de atos de violência contra qualquer tipo de grupo. Isso não pode ser tolerado. Não sofrer violência é direito de todos, deixar isso bem claro, né? E apesar de não existir uma lei para esse tipo de violência contra o público LGBT, é preciso denunciar, porque pode se enquadrar em outros crimes que já são prescritos pela legislação, não é isso? Sem sombra de dúvidas. Existem uma série de tipos no Código Penal que podem ser aplicados no caso de uma discriminação por orientação sexual. Por exemplo, o crime de injúria, o crime de lesão corporal. Apesar de não termos o crime de discriminação por orientação sexual, ainda assim muitos estados criaram infrações administrativas para essa discriminação. Por exemplo, aqui no Distrito Federal nós temos uma infração administrativa por discriminação de orientação sexual. Ok, vamos denunciar então os dois casos, porque é preciso combater a intolerância, né? Sem sombra de dúvidas. Muito obrigada. Eu conversei com o Tiago Pierobon, que é promotor de justiça e também do Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público do Distrito Federal. Obrigada mais uma vez, boa noite. Obrigado.